uma vez. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos nessa noite, Senhor, mais uma vez. Espírito Santo de Deus, Tu és o convidado de honra aqui neste lugar. Senhor, eu quero derramar o meu coração e o coração de cada um de nós diante da Tua presença neste momento, Senhor. Pai, eu repreendo o meu eu, as minhas vontades, a minha carne, eu repreendo tudo em mim, Senhor. Tudo em mim, para que prevaleça somente o Teu Espírito Santo fluindo através dos meus lábios, para que a Tua palavra, como sempre, venha ao encontro do coração de cada um de nós como uma flecha, Senhor, como uma espada dividindo, Senhor, o que é para permanecer e o que não é para permanecer em nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu levo cativo até mesmo os nossos pensamentos e coloco nas Tuas mãos agora, Senhor, para que o Senhor permita, ó Deus, que nós venhamos a entender o que o Senhor está dizendo em nosso meio nos dias de hoje. Pai, toda distração eu repreendo em nome do Senhor Jesus, papai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Gostaria de chamar aqui as crianças. Aleluias. Como está o seu coração hoje, nessa noite? Como está o seu coração nessa noite? Você preparou bem ele? Pergunte para ele, você preparou bem o seu coração? Aleluias. Porque o Senhor falará contigo mais uma vez essa noite, para que possamos entender. Quem aqui não estava no culto de sábado passado, levante a sua mão. Aleluias. Só para que quem não estava possa entender o sentido dessa palavra, para que todos estejamos num só Espírito, em unidade. No dia 31 de dezembro, eu orando ao Senhor, todos já sabem onde eu estava no trabalho, no alto das montanhas, num lugar que eu não gostaria de estar, mas eu estava lá, porque eu tinha que estar lá. Porque eu precisava estar naquele lugar. E um irmão que não poderia ter me mandado para lá, me enviou para aquele lugar. Para isso que servem os nossos irmãos, para colocarmos em situações que nós não queremos. Mas muitas vezes essas situações, elas nos promovem ou ela nos despromove, como se existisse essa palavra de despromover, não é verdade? Estando eu lá em cima, eu clamando ao Senhor há várias semanas, dizendo ao Senhor, Senhor, fala no nosso coração, eu preciso de uma palavra do Senhor para o ano que nós vamos entrar, para o ano de 2022. E o Senhor ministrou profundamente no meu coração, no alto daquela montanha, através da voz do Espírito Santo de Deus, e disse, santificai, porque eu descerei no meio de vós. E quando eu recebi aquela palavra, para você que não estava aqui no sábado passado, que não sabe ainda dessa história, quando eu recebi aquela palavra, eu glorifiquei a Deus, eu chorava, eu gritava ali sozinho na van, eu parei a van no alto da montanha, numa lane, e eu glorificava. Quem me viu parecia que eu era um doido na presença de Deus. Mas eu não deixei de glorificar o Senhor, porque eu clamava há várias semanas por uma palavra. Nós sabemos que desde quando nós começamos a igreja, o Senhor tem nos dado palavras que regem-nos de ciclos em ciclos e de tempos em tempos. E para a mudança de um ciclo, do ciclo de 2021 para 2022, eu pedi ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma palavra Tua, nós precisamos de uma palavra Sua para o ciclo que está se iniciando, ó Deus, para que nós possamos ser guiados pela Tua palavra, como sempre. Mas diga assim para o irmão que está do seu lado, Deus não fala quando nós queremos, Ele fala quando Ele quer. E ali naquele lugar o Senhor disse, santificai-vos, porque eu descerei no meio de vós. Amém. E sábado passado eu contei para vocês esse testemunho. O Senhor nos deu uma palavra sobre santidade, que nós deveríamos nos santificar do dia 31, do dia 1º de janeiro em diante, nos mínimos detalhes. E no sábado passado nós falamos a respeito de santidade também através dos olhos. Na live de terça-feira eu falei de santidade através dos lábios.
E hoje nós vamos falar a respeito do quê? Alguém sabe? Santidade. E refletindo essa semana, conversando com Deus, e o Senhor me levou a uma outra passagem da Bíblia. Tudo que você for fazer na sua vida, Deus ele sempre deixa um modelo escrito. Amém. Sempre. Você já viu aquele ditado que a palavra do Senhor tem resposta para tudo? Amém. Diga assim para o irmão que está do seu lado: a palavra de Deus tem resposta para tudo. Basta conhecê-la. O meu povo perece porque não conhece. É o que eu sempre digo. E o Senhor me levou ao livro de Josué, aonde o povo ali, passado 40 anos, o povo havia saído do Egito. Eles estavam entre o Egito e Canaã, de frente para o Rio Jordão. Uma geração inteira havia morrido porque o seu coração estava endurecido diante de Deus. Diga assim para o irmão que sabe, jamais endureça o seu coração. Porque coração duro é sinônimo de morte espiritual. Coração endurecido é sinônimo de morte espiritual. E aquele povo ali, vocês imaginem a cena, aquele povo ali diante da promessa que Deus havia feito para o seu antepassado, para Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, que passou para os 12 patriarcas, para os filhos de Israel, para os filhos de Jacó. E eles estavam ali prontos para entrar na terra prometida, para tomar posse dela. Mais de 1 milhão de pessoas morreram no deserto por causa do coração endurecido, por causa de uma palavra. Uma palavra. Relembra o irmão que está do seu lado, cuide das suas palavras. Relembra ele. Já viu aquele ditado que o peixe morre pela boca? O crente ele morre pela boca também. O crente ele morre pela boca. E como eu tenho visto crente morrer pela boca? Como eu tenho visto crente morrer pela boca? Morrer pelos olhos. Não é à toa que o Espírito Santo de Deus tem falado tremendamente em nosso meio. Aleluia. E aquela geração ali pronta, os filhos que herdaram a promessa dos pais, estavam prontos para receber do próprio Deus aquilo que o Senhor havia preparado durante mais de 400 anos. Mais de 400 anos estava para se cumprir diante dos olhos dele. E de repente ali, imaginem mais de 1 milhão de pessoas diante de um rio, acampados ali, esperando a ordem do Senhor para entrar na terra prometida. E de repente o Senhor diz: Josué, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Essa semana, conversando com um pastor amigo meu, ele me disse assim: pastor, você e toda a igreja devem estar muito felizes. Eu falei: ah é, pastor, por quê? Ele falou: pastor, quando Deus fala algo dessa magnitude no meio de uma igreja, é que o Senhor está querendo levar a igreja a um lugar mais alto. É que o Senhor está querendo derramar algo muito maior no meio da igreja. Aleluia. É porque o Senhor está querendo derramar muitas coisas mais altas na vida de cada um de nós. Amém. Mas como eu disse no sábado passado, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade essa promessa não se cumprirá na sua vida. Sem santidade você vai morrer no deserto. Sem santidade você morrerá no deserto. Mas aqui todos não morreram no deserto. Ninguém morrerá no deserto. Amém. Josué capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, pois,
pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos todos repetir esse versículo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E o interessante é que o povo prontamente ouviu a voz do Senhor através da vida de Josué. Sabe por que o povo ouviu a voz de Deus através de Josué? Porque eles tinham visto que todos os seus pais, as suas mães, os seus avós, todos aqueles que endureceram o coração no deserto, haviam morrido. Eles já tinham a experiência de que quando Deus falava, Deus cumpria. Eu não sei se você já teve a experiência de ouvir a voz do Senhor falando uma promessa ao seu respeito. Nós sabemos também que nem todas as promessas vão se cumprir, mas aquela promessa, ela se cumpriria. Sabe por quê? Porque havia um homem que dava legalidade para aquilo acontecer através da vida de Josué. Havia um homem. Deus só precisa de uma pessoa. E a palavra diz: aonde 2 ou mais estiverem, ali estará o Senhor. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. E o povo prontamente se santificou durante aquele dia todo, durante aquela noite, para que no próximo dia o Senhor viesse a cumprir o que Ele havia prometido. Amém. E para que possamos ganhar tempo, a palavra do Senhor diz que a arca foi levada pelos levitas em direção ao Rio Jordão, e de repente eles pisaram na água do Rio Jordão, e de repente as águas ainda não se abriram. Os pés deles, se você for acompanhar na sua casa depois, os pés dos levitas se molharam. Eu fico imaginando o olhar de muitas pessoas que, porventura, mas Deus não falou que iria fazer, por que o rio ainda não se abriu, se eles estão com os pés ali dentro da água do Rio Jordão? Aleluia! Eu fico imaginando o coração de Deus, quando Deus nos dá uma promessa, quando Deus me dá e te dá uma promessa, e nós não correspondemos com essa promessa que o Senhor tem dito. Eu fico imaginando o coração de Deus quando Ele disse ao povo ali, tirando eles do Egito, tirando ali das mãos de Faraó, dizendo e declarando que Deus levaria eles para uma terra prometida. Eu fico imaginando a tristeza do coração de Deus, tendo que deixar uma geração inteira morrer no deserto. Nós sabemos que Deus tem alegria, tem prazer na morte do justo, mas não no ímpio. Sabia que Deus tem prazer na morte do justo? Deus tem prazer na morte de um crente, porque Ele está recolhendo-o para Ele. Deus irá te recolher ela para Ele também. Aleluia, Senhor. Santificação, meus irmãos, era uma ordem expressa de Deus para aquele povo. Josué disse: somente santificai-vos. Ele não disse se vocês santificarem, ele disse santificai-vos.
Quando Deus nos dá uma ordem na sua palavra, meus irmãos, e nós não cumprimos, como Ele tirou o povo do Egito e ia levar para Canaã ali, muitos morrerão no deserto, meus irmãos. Diga assim para o irmão que está do seu lado: mas você não foi chamado para morrer pelo deserto? A santificação era uma ordem expressa de Deus. Porém, ela era uma condição para as maravilhas de Deus no meio daquele povo. Ela era uma condição também para que o Senhor fizesse maravilhas no meio daquele povo. E eu fico imaginando ali os levitas com os pés molhados na água e todo aquele povo olhando, mas as águas não vão se abrir. E de repente as águas do Rio Jordão se abrem novamente. Aleluia! Porque o Mar Vermelho já havia se aberto quando os pais saíram do Egito. Quando eles saíram da terra de Faraó. E novamente o milagre do Senhor se manifestou porque o povo se santificou na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós sabemos que Cristo é aquele que nos santifica quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas eu e você temos o papel de nos santificarmos todos os dias, até quando os nossos olhos fecharem para nunca mais abrir. A santificação, meus irmãos, não é somente para aqueles que têm uma promessa de Deus. A santificação é para a vida de todos os cristãos. Aleluia. Todos os cristãos. Se você não vive em santidade, a sua vida não agrada ao Senhor. Amém. É triste dizer isso, extremamente triste. Ver pregar sobre os olhos no sábado e de repente na segunda-feira a pessoa pecando. Ver pregar sobre a palavra na terça-feira na live e de repente na quarta-feira a pessoa já murmurando e reclamando e pecando contra Deus. Até quando esse povo ficará com o coração duro diante do Senhor? E refletindo a respeito disso, eu me perguntei muitas vezes a semana para o Senhor: Senhor, mas por que muitas pessoas recebem a Tua palavra de prontidão e logo eles já começam a praticar? E o Senhor me levou a uma outra história na Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 13. Diga assim para o irmão que está do seu lado: o problema é a terra. Eu acho que ele não ouviu. Diga para ele: o problema é a terra. A terra do seu coração. A terra do seu coração. Esse é o problema. Esse é o problema. É a terra do nosso coração, meus irmãos. A terra do nosso coração. Eu e você fomos chamados a sermos uma terra fértil. A sermos uma terra fértil. Mateus capítulo 13, versículo 3. E falou-lhes, Jesus falando essa palavra, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em meio às pedras, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na.
e outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pergunte agora para o irmão que está do seu lado: como está a sua terra? Que tipo de terra é você? Sabe por que um crente, quando ele é não convertido na igreja, ele parece uma esponja? Porque ele descobriu um tesouro, que é a palavra do Senhor. E de repente ele começa a se alimentar da palavra, e de repente ele está ali voando na presença de Deus. E muitas vezes tem aqueles crentes cascudos de igreja, que muitas vezes não aprenderam a palavra de Deus da forma correta em outros lados. E aí eles se tornam em terras que são cheias de espinhos, cheias de pedras. E o Senhor Jesus, dizendo ali a todo aquele povo, ele contou a parábola do semeador. Mas de repente, um tempinho depois, ele pegou e chamou os discípulos e os apóstolos à parte e disse para eles: vem cá, eu vou explicar para vocês o que é que eu quis dizer nessa palavra. Mateus capítulo 13, versículo 18. O Senhor Jesus novamente ele disse assim: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Olha aqui para mim. Imaginem a cena: Jesus diante de uma multidão e os apóstolos e os discípulos ali do ladinho dele. Papai não se revela para qualquer um. Papai não se revela para qualquer um. Para a multidão o Senhor fala de uma forma, mas para os filhos Ele revela a intimidade. Ele revela os segredos. E você quer ser a multidão ou você quer ser um filho? Quem você escolhe ser? A multidão que vai ouvir meramente algo superficial da parte de Deus, ou aquele filho fiel e obediente que o pai pode revelar os seus segredos, aonde a palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3, ele diz assim: clama a mim, filho, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Josué ele tinha intimidade com Deus como Moisés tinha intimidade, porque ele aprendeu de Moisés o que era intimidade com o Senhor. Sabe por que o Senhor nos leva para o deserto? Para gerar em nós um coração obediente. Para gerar em nós um coração dependente dEle. Porque um coração dependente, ele se torna um coração obediente. Nós estamos perto, meus irmãos, de viver o maior avivamento desde que o mundo já viu. Que é o avivamento descrito em Joel 2:28. Não é só a Inglaterra que será avivada, será o mundo inteiro que será avivado. Porque a palavra diz que nos últimos tempos isso aconteceria. E quanto mais fogo, meus irmãos, quanto mais luta, mais dificuldade, quanto mais terremoto, mais maremoto, mais peste, mais doença, mais crime, mais isso, mais aquilo, é a terra gemendo de dores de parto pela vinda do seu Senhor. Esses são os sinais que o nosso Senhor Jesus disse que Ele viria. E você está próximo de ver o maior avivamento desta terra. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: mas papai te escolheu para se revelar, para te contar os segredos dele, se você for obediente nos mínimos detalhes. E o Espírito Santo de Deus me levou a essa parábola, meus irmãos. Essa semana eu me entristeci com o coração,
com algumas situações. E eu falei, mas Senhor, como que a igreja toda tem ouvido o que o Senhor está fazendo em nosso meio? Todas as palavras de 2 anos para cá, uma palavra confirma outra, uma palavra confirma outra. Tudo vem se confirmando no meio de nós. Deus moveu os céus, moveu chuva, moveu gravidez, moveu milagres, sinais e prodígios no nosso meio. Como todos sabem, porque um ou outro ainda está com o coração duro, Senhor. E eu clamei ao Senhor: Senhor, eu não entendo. E eu disse a Ele: Senhor, eu não aceito que ninguém fique de fora. Eu não aceito que ninguém fique de fora. E aí o Espírito Santo de Deus me levou a esta parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículo 18, aonde o Senhor Jesus começa a explicar aos filhos, aos íntimos. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. A semente é a palavra de Deus, que você ouve na live. É a palavra de Deus que você ouve aqui neste púlpito, através da minha vida e através de vários outros servos de Deus também aqui na live. Mas aquela palavra que você não coloca em prática na sua vida é semelhante à palavra que ficou caída à beira do caminho. Amém. O Senhor entregou na sua mão, porém você deixou ela cair pelo caminho quando você não a começou a praticar ela na sua vida. E o Senhor Jesus continua explicando para os filhos, para os discípulos: o que foi semeado em pedras, em meias pedras, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Quantos de nós viemos ao culto de sábado e saímos daqui alegres e felizes porque Deus falou no nosso coração profundamente e tremendamente? Recebemos até com alegria a palavra de Deus. Mas quando atravessamos a rua, à medida que vamos para casa, ou depois, à medida que chega o domingo, ou chega a segunda-feira, aquela alegria vai ficando pelo caminho. E o Senhor Jesus continua dizendo: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo o quê? Se ofende. Nenhuma situação, meus irmãos, que nós vivemos pode fazer-nos de deixarmos de colocar em prática o que temos aprendido da parte de Deus. Aleluia. Porque essas palavras, elas geram vida. Amém. Essa palavra de Deus, ela gera transformação em mim e em você quando começar a praticar. Amém. Mas quando não praticamos, ela cai em meio às pedras. E aí mal bate um ventinho na nossa porta, na nossa vida. E aquela semente da palavra que foi semeada no seu coração, ela cai, ela morre, porque a sua vida com Deus era superficial. Por isso que o Senhor nos chama à intimidade. Por isso que o Senhor Jesus nos deu estratégia do relógio de jejum. Por isso que Ele nos deu estratégia do relógio de oração. Por isso que Ele nos deu estratégia de estudos bíblicos todos os dias, de segunda a sexta. Para que a nossa vida ficasse enraizada nele. Os filhos de Israel, eles conheciam a Deus. Não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. Os filhos de Israel que estavam ali para entrar na terra prometida, para viver o milagre de Deus, eles já estavam com o coração preparado, porque eles viram o que os pais sofreram,
Eles viram que os pais não alinharam a sua vida diante de Deus, não entraram em santidade diante de Deus, e morreram no deserto. Sabe aquele ditado, gato, como que é? Gato escaldado tem medo de água fria? Crente, quando apanha muito, ele sabe como Deus trabalha, ele sabe. E o Senhor Jesus continua dizendo: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Não é preciso nem dizer nada, não é verdade? Amém. A palavra por si só, ela fala sozinha. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro a 30. Se a sua terra é fértil, se a terra do seu coração é fértil, se a terra do seu coração ela não tem espinhos, se a terra do seu coração ela não tem pedras, mas se a terra do seu coração é aquele coração humilde, aquele coração que se quebranta na presença de Deus, aonde ouve uma palavra dizendo: filho, não vai por aí, e o filho não vai, aonde o pai fala uma palavra, filho, vai por lá, e o filho vai por lá, porque o pai sabe como educar os seus filhos. O pai, ele dá destino. Se você não sabe o que é isso, logo nós vamos falar sobre isso. Todo homem, todo pai, ele precisa dar destino para a sua casa. Todo sacerdote, ele dá destino para os seus filhos. E o nosso pai não é diferente, ele nos dá um caminho a percorrer com um destino. Quando nós estamos prontos para ouvir e a obedecer. O povo de Israel viu o rio do Jordão abrir de uma margem a outra. Imagine aqueles paredões de água dos dois lados, e todo o povo passando em meio ao rio, em terra seca. E a palavra do Senhor diz que nenhum pé se molhou, a não ser os pés dos levitas. Aleluia. Eu não me incomodo de molhar os meus pés para que você passe a seco. Aleluia. Você que é líder dessa igreja, você não pode se incomodar se os seus pés estiverem molhados para que os nossos irmãos passem a seco. Amém, Jesus. E aquilo que o Senhor havia falado no dia anterior: santifiquem, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. A nossa santidade de hoje, vai garantir o nosso milagre de amanhã. Amém. A nossa santidade de hoje vai garantir o cumprimento das promessas de Deus. O crente, quando ele anda em santidade, ele é igual um imã na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Imagine aqui que se Deus está aqui através do Espírito Santo de Deus. Imagine que Deus falasse agora: eu preciso de um médico aqui no nosso meio. Imagine a cena. E aí ele olha para todas as pessoas que estão aqui dentro e de repente ele não acha nenhum médico. Mas o Senhor precisa de um médico para fazer o que ele precisa fazer. De repente Deus olha e precisa de um piloto de avião. E ele olha, mas cadê o piloto de avião?
piloto de nave espacial, ele olha, cadê o piloto? Mas, Senhor, mas com quem que Deus vai contar no nosso meio se ninguém está preparado, se ninguém está santificado? Amém, Jesus. É assim que Deus olha no nosso meio, meus irmãos. Ele vai derramar milagres, sinais e prodígios na vida daqueles que estão entendendo o que Ele está fazendo em nosso meio. E nessa noite eu te convido para tirar os espinhos do seu coração. Nessa noite eu convido para tirar as pedras do seu coração. Nessa noite eu te convido para que você não venha deixar a palavra de Deus cair pelo caminho. Nessa noite eu te convido para se tornar uma terra fértil na presença de Deus. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E eu te digo uma coisa, meus irmãos. Aqui nessa igreja, a santidade ela é primordial. Amém. Em nosso meio. Você e eu fomos chamados para ser santos. Se você não é, o problema é seu, não é meu. Amém. Porque eu estou te ensinando o caminho. Eu estou te dando o caminho que o Senhor está nos dizendo. Santificai-vos, porque eu farei maravilhas no meio de vós. Se você não viver o milagre, se você ficar pelo caminho, não será minha culpa. Porque eu tenho falado todos os cultos, todas as lives a respeito disso. E eu falo isso, meu irmão, com todo temor no Senhor. Todo temor no Senhor. Todo temor em Deus. Nós precisamos santificar-nos o tempo todo. Há tempo e há fora de tempo. Há tempo e há fora de tempo. Nós precisamos ser aqueles que o Senhor, aqueles que o Espírito tem prazer em revelar os segredos ocultos que Ele não revela para outros. Jesus estava no meio da multidão ali, mas Ele chamou os discípulos e os apóstolos de lado para revelar o íntimo da sua palavra para eles. O íntimo. Jesus, Ele revela os seus planos para aqueles que têm o coração nele, para aqueles que têm o coração um com Ele. Sabe quando eu preguei, acho que uns 4 ou 5 meses atrás, a respeito do odre velho, que o Senhor não derramaria o vinho novo no odre velho? Sabe o porquê? Ele não derrama o vinho novo no odre velho, porque o odre velho ele vai se romper. Eu e você precisamos ser novos todos os dias. Nós precisamos nascer de novo diante de Deus. Nascer de novo diante de Deus. Como um odre novo, para que o vinho novo que Ele tem a derramar neste ano em nossa vida possa ser derramado e não se perca. Aleluia. Porque Ele não vai derramar o vinho que Ele tem para derramar se você vai perder o vinho que Ele vai derramar. Ele não vai. Pastor, mas Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, mas a promessa dele diz: santificai-vos. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Até onde você não entendeu? Até que ponto você vai entender? Até onde, meus irmãos, nós vamos precisar ouvir Deus batendo a nossa porta, dizendo: ei, filho, acorda. Até quando nós vamos ter que ser chacoalhados por Deus? Vivemos em tempos de oba-oba. Irmãos brigando com irmãos, que palhaçada é essa? É verdade. Se você não perdoa o seu irmão, você não é digno do reino dos céus. Leia a palavra de Deus. Trabalho de casa para você, vai lá ler a palavra. Você não tem o que fazer, vai ler a palavra. Aleluia. Vai ler a palavra. E Pedro disse para Jesus: Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão que fez algo de errado para mim? Até 7. Jesus disse: não, Pedro, até 70 vezes 7. Olhe com misericórdia para a vida do seu irmão. Olhe com misericórdia para a vida da sua irmã se ele errar. Porque um erro, meus irmãos, não é algo que você queira fazer, é algo que vem sem querer fazer na vida do crente.
santidade, ela me torna, ela te torna apto a ver a promessa cumprida em nosso meio. A santidade, ela nos dá direito a viver as promessas. Sabe por quê? Porque aquele que é santo, aquele que foge da aparência do mal, como eu disse aqui no sábado passado. Sabe quando você vê o mal, quando você vê o pecado, não precisamos nem chegar a esse ponto. Quando vê a aparência do mal, quando algo me parecer mal, eu tenho que correr. Quando algo me parecer mal, eu tenho que correr. Não é quando eu ver o mal, quando eu ver o pecado, eu tenho que correr. Não, eu tenho que, quando parecer aquela situação de inimigo, eu tenho que sair correndo. Irmãos, nós somos um corpo. Nós somos uma noiva. Uma noiva onde ela está sendo adornada todos os dias, através do Espírito Santo de Deus, cumprindo palavras e mais palavras em nossa vida e em nosso meio. Palavras e mais palavras. Vamos colocar de pé. Depois de entrar na terra prometida, depois de passar a seco no Rio Jordão, o povo de Israel se acampou em Gilgal. Deus vai nos dar uma palavra a respeito de Gilgal para nós daqui a um tempo. Gilgal quer dizer terra de descanso. Terra de descanso. Por enquanto nós estamos em tempo de santidade, meus irmãos. Por enquanto nós estamos em tempo de guerra, aonde nós temos que lutar contra a nossa carne todos os dias. Mas depois de passar o Jordão, nós entraremos em Gilgal, na terra do descanso. Na terra do descanso. Traz, Senhor, essa terra do descanso logo, papai. Oh, Senhor, traz essa terra do descanso logo, Senhor. Porém, que se faça a tua vontade, não a nossa, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a vida de cada irmão aqui diante do Senhor, inclusive a minha vida diante do Senhor nessa noite. Pai, se há algo, ó Deus, que ainda, Senhor, esteja impedindo, ó Deus, de nós de vivermos as tuas promessas na sua plenitude, ó Deus. Pai, nós já temos visto os milagres, sinais e prodígios, mas nós temos visto ainda a conta-gotas, Senhor. E eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, crie em nós um coração puro, Senhor. Que cada um de nós sejamos como crianças em tua presença, Senhor. Como crianças diante dos homens, crianças diante das mulheres, ó Deus. Porque há uma criança, são delas o reino dos céus. São delas o reino dos céus, papai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre o coração de cada um de nós, Senhor. Eu profetizo sobre a terra do coração de cada um de nós, Senhor. Todos seremos uma terra fértil, aonde a tua semente é semeada, é plantada, Senhor, e ela é gerada frutos de 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100, Senhor. Pai, eu profetizo sobre a vida de cada um aqui que está nesse lugar, Senhor. Uma terra, Senhor, mais do que fértil em tua presença, Senhor. Uma terra onde, uma vida onde tudo que eles colocarem nas suas mãos, eles
verão a colheita, a fidelidade, o milagre do Senhor, através de uma vida de santidade, Senhor. Através de uma vida com uma terra sarada, uma terra curada, um coração curado e sarado em Tua presença, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, uma unção de entendimento em nosso meio, ó Deus. Que todos nós possamos entender o que o Senhor está fazendo em nosso meio nesses dias, Senhor. Pai, eu repreendo toda cegueira espiritual em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda surdez espiritual agora, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo, ó Deus, toda falta de entendimento, ó Deus, em nome do Senhor Jesus em nosso meio. E nós declaramos, ó Deus, que a santidade do Senhor será natural na vida de cada um de nós. Que nós choraremos pela vida dos nossos irmãos. Que nós choraremos, ó Deus, pelas vidas que ainda não se converteram ao Senhor. Que nós choraremos para que o Senhor cumpra em nós o Teu querer. Que nós choraremos, Senhor, em Tua presença de alegria, Senhor. De alegria em Tua presença, Senhor. De alegria em Tua presença, Senhor. Porque tudo que o Senhor faz é muito bom, Senhor. É muito bom, Senhor. É muito bom, Senhor. É muito bom, Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu te peço que o Senhor renove em nós, ó Deus, tudo que nos cerca, tudo que nos norteia, Senhor, tudo em nós. Renova-nos, ó Deus, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Renova o nosso entendimento, ó Deus. Ó Senhor, faz-nos nascer de novo todos os dias no Senhor. Faz-nos nascer todos os dias de novo no Senhor, papai. Faz-nos nascer todos os dias de novo como uma criança em Teus braços, Senhor, assim nós queremos ser. Como uma criança nos Seus braços que se joga, Senhor, aos braços do Pai, assim nós queremos nos jogar diante do Senhor em Tua presença, ó Deus. Assim nós queremos nos jogar diante do Senhor, papai. Nos jogar diante do Senhor, papai. Em nome do Senhor Jesus, como servo do Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um aqui, Senhor, com toda a sorte de bênçãos no Senhor. Derrama, Senhor, sobre a vida dos filhos aquilo que o Senhor deseja e anseia derramar, Senhor, poderosamente em nome do Senhor Jesus. Pai, eu como servo, eu também tomo posse de tudo aquilo que o Senhor tem a derramar em nosso meio, na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor. Eu quero abençoar a vida de cada um de nós em nome do Senhor Jesus, para que se cumpram os Teus propósitos em nós e através de nós, Senhor. Em nós e através de nós, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Pai, se existe alguém enfermo em nosso meio, as famílias que estão com Covid, Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem livrado os irmãos, ó Deus, de internamentos, de estar no oxigênio. O Senhor tem feito passarem pela prova, dando glória a Deus. O Senhor tem nos ensinado a passar pela prova, dando glória a Deus, como Abraão cumpriu o seu chamado, a sua jornada, conforme diz no livro de Hebreus, que ele passou tudo aquilo dando glórias a Deus. Nós abençoamos, Senhor, todas as pessoas que estão enfermas em nosso meio com a cura do Senhor, seja na alma, seja no corpo, seja no físico, seja em qualquer área que for, Senhor. Nós abençoamos com a cura do Senhor. Pai, se existe alguém precisando de trabalho em nosso meio, Pai, que o Senhor possa abrir portas. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer promoções na vida dos meus irmãos, ó Deus, a partir de hoje. Que o Senhor possa multiplicar as finanças, ó Deus. Que o Senhor possa dar aumentos de salários, ó Deus. Que o Senhor possa entregar empresas nas mãos dos Teus filhos, ó Deus.
Porque nada é sobre nós, tudo é sobre Ti, Senhor. Nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida do Teu povo com todas as sortes de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, e em todas as áreas da vida de cada um de nós, Senhor, para que esta nação veja cumprida em nós a Tua promessa, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, Papai, que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Filho, o nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus, e a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, a todo tempo e a fora de tempo, na vida de cada um de nós, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz. Olha aqui para mim, meus irmãos, ide em paz. Ide em paz, porque eu estou em paz. Sabe, quando eu entrego uma palavra que o Senhor diz para mim entregar, eu fico tão em paz. Em paz. E eu sempre, quando desço do púlpito, eu estou numa paz tão tremenda, que essa paz que excede todo o entendimento, que é a paz do Senhor Jesus, repouse e esteja na sua vida todos os dias. Todos os dias. Amém? Se Deus é por nós,